bom dia, boa tarde, boa noite, depender de quando vocês comecem a ver esse vídeo aqui. Nós vamos postar no YouTube do CAD. É um grande prazer ter aqui comigo um amigo meu e também o grande especialista na área, Vitor Igor. Vitor é doutor em Direito pela USP, pesquisador do South Center, organização intergovernamental de 55 países em desenvolvimento, baseado em Genebra, apoiando negociações da OMC, OMS, OMP em matérias de propriedade intelectual, né? E Igor teve aqui nos brinda aqui, né, com a oportunidade de ouvir ele a respeito de um paper, de um trabalho que ele escreveu chamado Designing Pro-Health Competition Policy in Developing Countries. Então, óbvio aí que a gente tem esse debate aí de propriedade intelectual, patentes e como que a defesa da concorrência pode auxiliar, né, a ter mais acesso a medicamentos, em especial sob a ótica aí de países em desenvolvimento. Então, é uma grande honra te ter aqui. E daí eu não sei se você poderia explicar para a gente um pouco sobre o South Center antes aí e também explicar e nos mostrar esse trabalho que você fez aí, que eu acho que é extremamente interessante e compila um pouco aí das experiências interessantes que a gente pode ter nesse setor. Então, muito obrigado e passo a palavra para ti, Victor. Bom, muitíssimo obrigado, Ricardo. Obrigado a todos pelo convite. É uma honra enorme estar aqui com vocês, e especialmente ter a oportunidade de compartilhar tanto os resultados dessa pesquisa, né, que já tem alguns anos, mas também a nossa tentativa de implementação concreta, né, das recomendações que ela contém, a partir do trabalho que nós temos realizado no South Center, tanto na América Latina, na África e na Ásia, né, nossas áreas principais de atuação, e também, claro, nas negociações multilaterais em Genebra, onde eu estou baseado, né? O South Center é uma organização intergovernamental, portanto, não é uma ONG, né? Uma organização não governamental, na verdade, é uma organização cujo tratado constitutivo é depositado nas Nações Unidas, que tem, como você já mencionou, muito obrigado, 55 Estados-membros, inclusive o Brasil, cujo objetivo é de oferecer uma assessoria técnica e um apoio para as delegações dos países nessas negociações. Então, dentro desses pilares principais que nós temos, além do apoio direto nas negociações, participando como observador dessas discussões, nós também fornecemos assessoria técnica para policy makers, por exemplo, para o judiciário, para a autoridade de concorrência ao redor do mundo, e também a vertente da pesquisa, né? Então, de alguma maneira, é uma grande oportunidade aqui para mim, porque é o tipo de atividade que reúne um pouco esses três pontos, né? Os elementos específicos de discussões das negociações, os elementos da divulgação das atividades de pesquisa, mas o mais importante é que a tentativa de concretizar algumas dessas ideias no nível nacional, local e regional, né? Então, para isso, eu também fiz alguns slides, e como eu mencionei, essa pesquisa, né, o Designing Pro-Health Competition Policies in Developing Countries, um título bastante pretensioso, claro, mas ele tem um objetivo, mais do que tudo, de sinalizar para a possibilidade, né, de um desenho institucional e jurídico, especialmente em países do sul global, né, cujas necessidades de acesso a medicamentos são ainda mais drásticas do que nos países do norte, como seria possível um arranjo que seja propício ao desenvolvimento tecnológico de um lado e à promoção do acesso às tecnologias médicas de outro, né? E como eu gostaria de argumentar, certamente não apenas um debate global, mas uma tendência global, né? Tanto nos países ricos, industrializados, como os Estados Unidos e os países da União Europeia, mas crescentemente também uma série de países, e é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, né? Um processo do qual, evidentemente, o Brasil faz parte de uma maneira bastante central. Deixa eu só abrir aqui. Tentativa de compartilhar a tela. Bom, se você puder só me confirmar que está visível e agora no modo do compartilhamento da tela cheia. Tá ótimo, tá, dá para ver, sim. Maravilha, maravilha. Então, como mencionei, né, então essa é uma apresentação que foi feita dentro do nosso trabalho no South Center, que fica baseado em Genebra, mas evidentemente são opiniões pessoais, elas também não refletem necessariamente as opiniões
dos nossos Estados-membros individualmente, né? Acho que esse disclaimer, ele é necessário, é importante só para a gente ter isso como um pano de fundo, sempre importante, né? Mas o título que eu tentei dar aqui, então, Vitor, para só também esse disclaimer serve também ao CAD. Eu esqueci de assim, colocar no início, mas também qualquer comentário que se faça aqui, né, é no máximo também as opiniões pessoais aqui que a gente tem e não necessariamente a opinião institucional do Conselho. assim, não, com certeza, né? Isso é muito importante, mas é também, claro que ao mesmo tempo é mais ainda uma oportunidade para o compartilhamento aberto das ideias, né? O que nós valorizamos muito e agradeço também ao Ricardo e também à instituição, ao CAD e todo mundo que tem ajudado na organização desses seminários, né? Parabenizo também. Bom, então, voltando à apresentação, né? O título, então, que eu decidi oferecer ou propor, né, para essa discussão então essa interface entre o direito da concorrência e o acesso a tecnologias médicas, fazendo essa tradução das experiências internacionais para o caso brasileiro, né? Eu começo pela conclusão, na verdade, pelas principais ideias, que podem parecer bastante gerais, admito, espero que elas sejam um pouco mais concretizáveis a partir da apresentação. Mas são esses 4 pontos principais. O primeiro é de que, do ponto de vista do direito internacional, existe muita flexibilidade, ou seja, muito espaço para a criação de políticas públicas específicas, algo que, por exemplo, é muito mais restrito no âmbito do direito à propriedade intelectual, muito mais restrito no âmbito do direito de investimentos, mas no caso da concorrência, a ausência de um acordo internacional compreensivo ou que harmonize regras pode ser entendido também, interpretado como uma oportunidade, né, com mais espaço institucional para a criação de políticas específicas. O segundo é de que não apenas essa possibilidade existe, mas nós temos visto cada vez mais um reconhecimento do potencial do uso dos instrumentos concorrenciais como um meio para a promoção do acesso a tecnologias médicas, tanto em instrumentos tradicionais, quanto investigações, quanto meras tentativas de iniciar certos litígios já podem ser eficientes. O terceiro ponto é que nós temos hoje um reconhecimento bastante claro de diversas condutas específicas no setor farmacêutico, algumas delas relacionadas ao direito da propriedade intelectual, ou seja, de medicamentos e tecnologias que são, por exemplo, protegidas por patentes, mas não só, né? Então, isso é também uma visão um pouco mais ampla dessa questão. E o quarto ponto, absolutamente central, é a necessidade de coordenação e aprimoramento institucional na relação entre as várias agências envolvidas, porque aqui o entendimento, ou pelo menos a perspectiva, digamos assim, mais internacional, mais global sobre a ideia do uso de direito e política concorrencial costuma fazer referência não apenas à atuação específica das autoridades concorrenciais ao redor do mundo, né, ou seja, a agência antitruste, mas também a relação com outras autoridades regulatórias, né, agências de medicamentos que fazem a aprovação dos medicamentos, institutos de defesa do consumidor, assim por diante. Então, é um pouco esse o quadro também no qual se encontra essa apresentação. Como já antecipado, então, esse contexto global, ele fala do reconhecimento progressivo de diversas condutas anticoncorrenciais. Aqui são alguns exemplos, vou abordá-los um pouco mais, com um pouco mais de cautela mais para frente, mas só para mostrar essa variabilidade. Envolve acordos entre empresas, né? Por exemplo, acordos para evitar que concorrentes entrem no mercado até o final, até a expiração de um direito, mesmo depois da expiração de um direito de patente, né? Em que princípio a concorrência seria possível, usos abusivos de instâncias judiciais e regulatórias e administrativas para também ter esse efeito deletério para a concorrência, né, criando incerteza jurídica, impedindo que, por exemplo, empresas genéricas decidam fazer uma decisão econômica de entrar no mercado, a própria recusa de contratar um instituto clássico do direito concorrencial, mas aqui aplicado ao não reconhecimento da entrada de concorrentes, seja dentro de uma cadeia de produção da farmacêutica, seja no acesso a tecnologias que podem eventualmente ser patenteadas ou não, o uso de preços que sejam caracterizados como excessivos ou abusivos, e também uma série de práticas específicas do direito de propriedade intelectual. Ou seja, não é evidentemente ilegal fazer um pedido de patente. Eventualmente pode ser considerado ilegal o abuso, práticas, por exemplo, de dividir o que seria uma patente em diversas como uma maneira de estender a vida útil dessas exclusividades jurídicas, né, as patentes, e a criação de barreiras jurídicas que são tão amplas que impedem a concorrência. Então, a gente começa a abordar também propriamente esse tipo de prática como anticoncorrencial. E, evidentemente, tudo isso se intensificou diante da pandemia de Covid-19,
Aqui são só alguns exemplos em que debate sobre a ausência, né, de transparência do setor farmacêutico, a falta de transparência em relação a testes de documentos clínicos, o não compartilhamento de tecnologias como as de vacinas de mRNA entre empresas, né, e com outros países, entram então dentro do debate com uma necessidade de pensar os instrumentos concorrenciais também, ou a lente concorrencial, como também um potencial de intervenção para melhorar o acesso a medicamentos de uma maneira geral. Como que isso se traduz, talvez, de alguma maneira, alguns comentários iniciais, e, de novo, eu estou tentando trazer não a experiência a partir do Brasil, mas a partir da experiência internacional, que, claro, perde muitas matizes e certas nuances da legislação e das realidades nacionais, mas uma tentativa, então, de pegar dessa experiência global o que seria o caso brasileiro. Então, essa aqui, digamos assim, seria uma leitura do que se costuma falar sobre o caso brasileiro. E se falam muitas coisas importantes e positivas, né? A gente está falando, então, de uma autoridade concorrencial com uma certa maturidade institucional, amplamente reconhecida, né, pela sua tanto independência quanto pelas suas boas práticas ao redor do mundo, somado a uma legislação, tanto constitucional quanto infraconstitucional, consideradas entre as mais avançadas do mundo, no sentido de reconhecimento do espaço, de que, por exemplo, não se trata apenas de pensar a concorrência como meramente um instrumento de maximização de eficiências, mas realmente como um instrumento de regulação dos mercados como um todo, né? E o caso Eli Lilly, ao qual farei referência muito brevemente, é tido, inclusive, como um caso paradigmático global no âmbito, né, de sham litigation, ou abuso do direito de petição. A gente tem também uma série de agências que também são muito bem valorizadas ao redor do mundo, entre as quais, por exemplo, a nossa agência regulatória, né, a Anvisa, mas talvez o que se costuma enaltecer nas discussões sobre o caso brasileiro dessa perspectiva internacional na relação entre concorrência e saúde, então como que seria possível aprimorar o tipo de interação. O Brasil também é tido como inovador, porque por muitos anos no processo de pedidos de patente, a Anvisa fazia comentários, né? Na verdade, ela fazia parte do que era chamado anuência prévia. Não vou entrar nem nos detalhes, nem na avaliação, né, dessa política que agora não existe mais, né? Ela foi retirada da nossa legislação, mas era tida, pelo menos da perspectiva de saúde pública, como uma tentativa de incluir considerações de saúde pública dentro do processo de pedidos de patente. Isso sempre foi tido como uma inovação institucional extremamente interessante, que colocou também o Brasil, digamos, com uma certa centralidade dentro desse debate da regulação da propriedade intelectual. Então, sem necessariamente fazer com nenhum comentário sobre o que foi essa experiência, mas a ideia é de pensar, talvez de maneira mais ampla, né, quais são as modalidades e possibilidades dessa interação entre agências, né? E, finalmente, claro, sim, a gente está falando também de um país com uma das maiores indústrias farmacêuticas do mundo, né, com um parque industrial extremamente importante, com laboratórios públicos que têm, inclusive, um papel absolutamente central na promoção do acesso à saúde, e nenhum país que tem, evidentemente, o SUS. Então, portanto, um modelo universal de acesso à saúde que coloca, portanto, esse debate tanto como central, quanto com certo potencial específico em relação ao que pode ser vislumbrado de uma perspectiva concorrencial, né? Então, novamente, no que isso tem se concretizado, né? Você tem, na prática, ao redor do mundo, um aumento expressivo da quantidade de casos, tanto casos que chegaram até uma sanção, quanto a casos de investigações compreensivas de todo um setor, do setor farmacêutico, para tentar identificar, por exemplo, quais são as principais práticas em curso. Você tem também o aumento não apenas do número de casos, mas do número de jurisdições que têm utilizado esse tipo de instrumento. Se antes se fazia referência exclusivamente a um caso paradigmático do qual eu vou falar, o Hazeltown na África do Sul, e depois alguns casos na União Europeia, hoje a gente tem uma série de casos que chegaram à Corte Suprema dos Estados Unidos, que chegaram ao Tribunal Europeu, e também uma série de países em desenvolvimento, notadamente países de renda média, né? Então a gente está falando, né, de Chile, de Brasil, México, Colômbia, Tailândia, como só alguns exemplos importantes dentro desse debate global. E dentro disso, tanto de uma perspectiva teórica quanto de uma perspectiva de implementação dessa interação entre saúde e concorrência, a propriedade intelectual, por muito tempo, foi lida ou mal interpretada como quase uma espécie de imunidade à atuação concorrencial. Algo como, se você tem uma patente que foi concedida por escritório de patentes, praticamente a intervenção
concorrencial não seria possível. Disso, nós chegamos a um contexto em que se fala muito na ideia de complementariedade, né, entre os setores, algo que eu acho que a academia brasileira, inclusive em uma perspectiva global, teve um papel muito importante em enaltecer, mas faço até referência a uma proposta acadêmica que eu fiz junto do professor Calixto Salomão Filho, né, lá da Universidade de São Paulo, da possibilidade de pensar até em como propriedade intelectual tem que ser fundada na concorrência e que não seria possível até pensar não apenas em uma complementariedade entre essas duas disciplinas jurídicas, mas em uma integração desses princípios. Então, dentro desse contexto, gostaria só de pegar algum tempinho só para abordar algumas dessas condutas. Novamente, essas condutas, como dentro da tradição clássica do antitruste, a gente não está falando de uma categorização absolutamente fechada, mas uma tentativa de reconhecimento, né, de modalidades de práticas em mercado, de mercado, que têm sido reiteradas um pouco ao redor do mundo, né? Começando por uma questão, outro debate clássico, no qual não vou adentrar aqui dentro do direito concorrencial, mas sobre a possibilidade de que certos preços sejam considerados, né, ou excessivos, ou exploratórios, ou até abusivos, né? Uma disciplina que em alguns países tem sido reconhecida, né? Então, isso referindo-se, evidentemente, ao preço de medicamentos em particular, e especialmente de um contexto global em que o preço geral dos medicamentos tem subido muito, né? Com medicamentos, especialmente tecnologias mais complexas, né, para câncer e cada vez mais com medicamentos que são para doenças cada vez mais especializadas, nós temos, então, preços que têm sido bastante divulgados, né, como um tratamento de mais de US$ 1 milhão, e assim por diante, né? Mas não se refere apenas a esse tipo de caso, se refere também a casos em que os preços eles são dentro de uma lógica de um mercado, dentro de um mercado relevante específico, considerados abusivos em relação a um lucro razoável e assim por diante, né? Além disso, nós temos uma série de práticas que são voltadas à relação entre empresas, né? Portanto, não mais condutas unilaterais, mas acordos, por exemplo, com efeitos anticoncorrenciais, acordos que, em certos casos, podem ser tidos como per se ilegais, em outras jurisdições não só, e o exemplo principal são esses chamados acordos pay for delay ou de reverse settlement, né, que seria então a ideia de pagar ao concorrente para que ele não entre no mercado, e uma prática que foi muito bem identificada, especialmente entre a empresa farmacêutica que detém a tecnologia e que detém, em geral, patentes. Então, portanto, ela está protegida da concorrência na medida em que as patentes estão válidas, mas que pagam, então, aos concorrentes para que essa exclusividade continue a ocorrer mesmo depois da expiração das patentes, né? E algo parecido nessas práticas que são chamadas, né, de product switching e product hopping, em que, diante do final, por exemplo, de uma patente, né, da expiração de uma patente, existe a possibilidade de uma tentativa de voltar todo o mercado consumidor para um novo produto e, algumas vezes, com a retirada da autorização regulatória, né, daquele medicamento, daquele produto, de modo a inviabilizar a entrada de concorrentes, né? Porque isso exigiria, por exemplo, que o medicamento genérico passe novamente pelo processo de aprovação regulatória, que ele já tem que passar de qualquer jeito, mas que exigiria, então, uma extensão ainda maior. Então, isso aí é uma interface direta, né, entre o setor regulatório específico do setor de medicamentos também, de equipamentos e de outras tecnologias médicas, e os aspectos concorrenciais. O quarto ponto aqui desse slide se refere, então, a práticas diretamente ligadas a outra interação com o sistema de propriedade intelectual, mais especificamente a patentes, a que eu já fiz referência, mas que é muitas vezes caracterizado com essas alcunhas, né, de evergreening, que significa, nesse caso, né, a extensão artificial e ilegal da vida das patentes, por exemplo, com o depósito de diversas patentes que não se referem a uma nova inovação legítima, né, que contenha novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, mas, na verdade, às vezes apenas que é considerado, né, uma modificação incremental, uma nova forma de se tomar um medicamento, por exemplo, que é um grande debate dentro do direito à propriedade intelectual. Cada jurisdição pode decidir sobre os critérios de patenteabilidade, e algumas jurisdições vão permitir esse tipo de patenteamento, outras não, mas o que pode ser caracterizado como anticoncorrencial ou anticompetitivo é o abuso, né, dessa possibilidade para realmente com a finalidade única e exclusiva, não de
ter uma retribuição e reconhecimento dos investimentos na inovação, mas, na verdade, apenas com a intenção de excluir os concorrentes por uma extensão que vai muito além do objetivado pelo direito das patentes, né? Ou seja, não mais aqueles 20 anos, não, nem 30 anos, no caso de você eventualmente ter uma nova inovação, mas realmente praticamente ter, como nós temos alguns casos aí identificados, né, uma patente, por exemplo, em torno do ritonavir, um medicamento antirretroviral que tem reportados pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a OMP, né, a agência da ONU, mais de 600 patentes reconhecidas em torno da mesma molécula, né? E isso parece, com essas outras inscrições, né, os patent tickets e as patentes divisionais, como, digamos assim, essas modalidades de juridicamente bloquear totalmente a entrada de mercados pelo uso abusivo da propriedade intelectual. O quinto refere-se a, então, essa outra forma de interação, que são as demandas, tanto judiciais, tanto administrativas, tanto nos setores regulatórios, que são caracterizadas como, né, sham litigation, a expressão mais conhecida, mas que no debate norte-americano, por exemplo, se tem feito referência a várias outras formas de sham, né? Então, além da sham litigation em si, mas também o sham uso do Orange Blue Book, do Orange e do Blue Book, que são modalidades regulatórias do direito norte-americano para o registro de medicamentos, né? Então, novamente, essas tentativas de fazer uma série de pedidos dentro de procedimentos regulatórios bastante específicos, mas cujo efeito direto é impedir o registro de medicamentos de terceiros, né? E, evidentemente, então, concluo esse slide com essa ideia de que muitas dessas vezes, e muitos dos casos dos quais eu vou falar mais para frente, eles também envolvem condutas que na prática são mistas, né? Que são uma mistura entre uma série de instâncias diferentes, né? E, portanto, também, o que eu gostaria de reiterar com esse slide é que não apenas, então, a gente está falando apenas da perspectiva das práticas empresariais em si, mas sempre fala-se dessa interação, portanto, entre diversas agências. E uma grande dificuldade, já antecipando, é precisamente tanto a falta de transparência quanto a falta de informação que é possível razoavelmente se esperar de uma agência em relação às demais, né? Então, acho que isso mostra também quanto que tanto o reconhecimento próprio dessas condutas ele está ligado a essa questão inicial da interação interinstitucional. Vitor, eu não sei se você vai Por favor. comentar mais para frente, só uma questão, essas patentes divisionais, né, a gente tem, esse não, eu esqueci o nome, eu acho que é uma fórmula Mancuro, enfim, Marcouche. Marcouche, exato. Ou seja, as empresas já sabem de antemão que é possível fazer, a partir do mesmo princípio ativo, um determinado sal, um determinado tipo de formulação, e que é possível dividir aquela patente sabendo-se de antemão que aquilo ali não tem nenhum tipo de inovação, né? Enfim, daí eu acho que esse é o grande debate de saber em que medida isso é ou não anticompetitivo ou é algo legítimo de ser defendido no âmbito judiciário, né? E o que você está falando aqui eu acho que é muito pertinente porque as empresas já sabem, isso já é possível antever que dividindo determinadas moléculas de de apresentação delas, você já sabe que aquilo ali não tem inovação de antemão. Assim. Mas desculpa, eu não sei se você vai comentar isso também, mas obrigado. Não, que eu que agradeço. O comentário é absolutamente pertinente, até porque eu vou até passar para o próximo slide, porque eu acho que é esse, talvez, do ponto de vista tanto de política regulatória quanto do ponto de vista teórico, talvez a grande discussão é sobre a possibilidade do reconhecimento de que práticas próprias do direito da propriedade intelectual e do direito regulatório, né, administrativo, possam ser caracterizadas como em si as práticas ilícitas sob a luz do direito da concorrência, né? Então, evidentemente, os que defendem esse tipo de prática, né, como patentes divisionais ou a possibilidade de patenteamento de inovações meramente incrementais, ou alguns até diriam que não seria inovação, né, apenas uma modificação incremental, como, por exemplo, né, um medicamento que vai ser tomado, desculpa, não no formato de uma pílula por dia, mas uma pílula por semana, algo nesse sentido, né, ainda que seja a mesma molécula. Os que defendem vão dizer que apenas um life cycle management, né? Ou seja, apenas uma administração, na verdade, da vida, né? Dessa indústria da ciência da vida.
de uma outra perspectiva, é o reconhecimento de que potencialmente são práticas que elas são deletérias para a concorrência e que elas, inclusive, elas não estão alinhadas com o que seria o objetivo essencial do direito à propriedade intelectual, que mais do que tudo especialmente no caso das patentes, atingiu um equilíbrio entre o público e o privado, em que então se reconhece uma exclusividade temporária, por definição, ela tem que ser estritamente temporária, e em troca ter a divulgação do conhecimento para o benefício, né, de todos e para o desenvolvimento subsequente da inovação e da criatividade. Então, isso é muito importante porque essas práticas, na verdade, de patente, que são, por exemplo, divisionais ou que elas não têm a capacidade de efetivamente divulgar inteiramente o conhecimento, né, ali presente, elas, de alguma maneira, elas estão em oposição ao próprio objetivo e fundamento da propriedade intelectual. E o caso que você fez referência é muito importante. E eu acho que a maior parte dos casos mais recentes no direito da propriedade intelectual e das patentes ao redor do mundo tem se referido à suficiência da divulgação do conteúdo. Sem querer entrar demais nos detalhes técnicos, já pedindo desculpas, né? Mas em maio nós tivemos na Suprema Corte dos Estados Unidos um caso, né? O caso Amgen, considerado um caso com reverberações globais, porque ele se referiu a um conflito entre duas empresas, mas de patentes de medicamentos biológicos, que são a maior parte dos medicamentos hoje em dia, né? Das inovações, que são muito mais complexos do que, digamos, os antirretrovirais e outros medicamentos que eram cuja manufatura era muito mais simples, né? E a grande questão em relação a essas patentes é o quanto que você deve divulgar no documento do pedido de patente, né? E a discussão toda, então, sem entrar novamente, né, entrar nas especificidades mais técnicas desse debate, mas é muito interessante porque a Suprema Corte dos Estados Unidos tomou a posição de dizer que sem a divulgação específica, né, de todos os elementos, a patente não deveria ter sido concedida. O que é uma maneira de dizer praticamente anticompetitivo você ter esse tipo de exclusividade, né, a patente que dura pelo menos ali seus 20 anos, se você conseguir outras patentes, isso vai durar mais tempo, se aquela informação contida ali nem sequer é disponível de verdade, né, para os concorrentes e para a pesquisa e a inovação subsequente. Então, mostra, na verdade, um pouco desse horizonte, né? Eu estava colocando esse slide aqui para fazer referência, especialmente, né, nesse caso norte-americano, em que se tem tentado caracterizar algumas dessas práticas como anticoncorrenciais. É um tipo de debate que também tem avançado bastante no nível da União Europeia, não mais apenas no âmbito acadêmico, porque a Comissão Europeia agora, revisando algumas das regras regulatórias sobre medicamentos, tentando criar políticas para redução dos preços, harmonização de certas regras regulatórias e a tentativa de criação de novos mecanismos de propriedade intelectual, está se defrontando diretamente com isso, ou seja, não apenas no âmbito da autoridade concorrência, das autoridades concorrenciais, mas também, então, como uma espécie de política, né? Acho que isso é o tipo de discussão que pode ser colocada também de interesse, né, para o nosso debate brasileiro. Então, obrigado novamente pelo comentário, porque eu acho que é uma excelente concretização, na verdade, do que eu estava querendo dizer, né? Eu vou passar agora, muito brevemente, para o que seria, então, esse argumento, que era aquele primeiro ponto das minhas conclusões, né? A forma pela qual se costuma tratar no debate internacional é sempre em contraste do âmbito concorrencial com, por exemplo, o âmbito específico do direito à propriedade intelectual, que tem o acordo TRIPS, que não harmoniza regras, mas que coloca patamares mínimos de proteção à propriedade intelectual, algo que nós não temos na concorrência, né? Ou no antitruste de uma maneira geral. Então, essa ausência, né, de um acordo que crie esse tipo de harmonização ou de regras mínimas pode ser, então, entendido como, portanto, já antecipei isso, né, como um maior espaço para que os países desenvolvam suas próprias políticas, né? Inclusive, em acordos de livre comércio, acordos de investimento, capítulos de concorrência tendem a ser bastante limitados ou até inexistentes em relação ao que os estados que fazem parte desses acordos podem ou não fazer, né? Reconheço, como a gente sabe, na verdade, o que está por detrás disso também é uma grande divergência entre especialmente os estados de maior poder econômico e político, né, ao redor do mundo, e em também harmonizar, porque o próprio Estados Unidos e a União Europeia entendiam desde sempre que a tentativa de harmonizar a política de concorrência por vias de tratados de livre comércio ou direito internacional econômico poderiam ser para ser bem direto, um tiro no pé, né? Porque isso também impediria uma série de políticas que eles consideram importantes. Então, acho que é importante ter isso em mente, né? Dito isso,
É interessante mencionar que o Acordo TRIPS, né, então, que faz parte das regras da OMC e que foi o Acordo de 94, que não apenas criou, digamos assim, um sistema global de propriedade intelectual em que os países passaram a ter esses patamares mínimos, a partir do qual os países em desenvolvimento foram obrigados a, por exemplo, reconhecer a proteção de patentes farmacêuticas, né, uma grande demanda das empresas transnacionais farmacêuticas ao redor do mundo. Contém, não obstante, além dos seus objetivos e princípios, referência à transferência de tecnologia e difusão do conhecimento, fala especificamente, nesses dois artigos, o 31A e 40, na possibilidade, né, de licenças compulsórias para sanar condutas anticompetitivas. Em segundo lugar, obriga os Estados-membros que adotem medidas para o controle de licenças que possam caracterizar práticas anticompetitivas. Então, isso na prática significa não que um modelo deva ser feito, mas é uma obrigação positiva para os Estados-membros, muitas vezes ignorada e esquecida até dentro da economia política da implementação do Acordo TRIPS, de que, além de ter essas regras mínimas de proteção, por outro lado, os estados também precisam ter, então, esses mecanismos, digamos assim, corretivos para práticas anticoncorrenciais. Então, fazendo referência específica aqui, o que eu diria, no artigo 31K, inclusive essa licença compulsória para sanar práticas anticoncorrenciais, em geral, a gente fala da ideia do Instituto da Licença Compulsória como um mecanismo, né, pelo qual os Estados-membros, entre aspas, a expressão popular até mal interpretada, né, de quebra da patente, não é exatamente isso, né, mas a obrigação do detentor de uma tecnologia patenteada de licenciar de maneira não exclusiva para concorrentes, recebendo o royalties, né, e depois de tentativas não bem-sucedidas, né, de negociações prévias para objetivar uma licença voluntária, é normalmente nesse contexto que se fala no Instituto da Licença Compulsória. Mas é muito interessante porque o artigo 31K faz referência a uma licença compulsória com características específicas que foge essa regra geral, que diz que, inclusive, ela pode ser concedida sem a concessão de royalties e sem a necessidade do requisito de negociação prévia. Algo que, evidentemente, no âmbito da implementação nacional pode ser tido como controverso, mas não deixa de ser interessante porque esse é um tipo de previsão que está integrado na nossa legislação concorrencial, né, no sistema de defesa da concorrência pela nova legislação, né, e que também foi submetido a uma série de debates nacionais assim, sobre a sua implementação, mas que é claramente uma concretização, né, do artigo 31K. Então, esse aqui é uma espécie de tentativa da perspectiva do direito internacional econômico, né, e do direito da propriedade intelectual, de interpretar, então, quais seriam as obrigações dos estados, né? E isso, na verdade, significa que aqueles 4 artigos, tendo os artigos 7 e 8 como base interpretativa, algo que foi muito bem colocado num julgamento extremamente longo da Organização Mundial do Comércio, né? Que era um julgamento em que a Austrália tinha adotado medidas de proteção da saúde pública na medida em que obrigou os pacotes de cigarro a ter apenas uma embalagem neutra, né? Ou seja, em que a marca não estava mais ali completamente representada, era apenas o nome, né? Isso foi tido como uma violação, né, de propriedade intelectual, isso virou um painel da OMC, é muito famoso, né, por alguns países que são produtores de tabaco, e se sabe, né, financiados também, né, pela indústria, e, de novo, uma questão de conflito de interesse, mas a decisão muito forte da OMC, que, portanto, é uma base interpretativa, né, autoridade máxima para a interpretação dessas regras do Acordo TRIPS, de que então os estados com certeza podem adotar medidas que restringam eventualmente a proteção total da propriedade intelectual com a finalidade de saúde pública. Então isso é entendido como uma base interpretativa geral para a maneira pela qual os estados devem não apenas na implementação da propriedade intelectual, mas, portanto, nessa interação entre as dessas diversas agências, e na implementação dos arranjos institucionais, regulatório, administrativo, concorrencial, propriedade intelectual, nessa relação entre eles que se tem uma perspectiva, portanto, pró-competitiva. E disso também a referência específica, não apenas a uma concorrência no seu sentido amplo, mas uma concorrência que seja voltada à promoção da saúde pública. Aí entendido tanto a promoção do acesso às tecnologias finais, mas também de um parque industrial e capacidade de manufatura
inovador o suficiente, que tenha capacidade para promover, então, essa saúde como objetivo final. Então, isso é super importante, porque isso coloca, na verdade, a questão de uma maneira diferente, né? Eu coloco, então, uma espécie de obrigação positiva para que as várias agências e instituições nacionais implementem com esse ponto de vista, né? Então, por isso que eu, de uma maneira talvez um pouco sendo provocador aqui, né, nessa última frase do slide, a ideia de que os países não apenas podem, mas eles devem ter políticas com essa finalidade, e evidentemente autoridades, e aí inclusive autoridades concorrenciais devem atuar com o mesmo fim. Não deve ser o único objetivo, não é disso que se trata, mas pelo menos que isso seja levado em consideração na concretização das suas atividades. Isso, obviamente, está bastante alinhado com a literatura mais conhecida sobre o desenvolvimento das políticas antitruste em países em desenvolvimento, né? Um exemplo, a professora Dina Wackett, da Sciences Po em Paris, né, que fala da possibilidade, né, dos vários objetivos que autoridades concorrenciais devem ter, né, que podem ir muito além do mero reconhecimento, né, de eficiências alocativas, mas realmente buscar outros objetivos, ao que outros autores apontaram, né, entendido, por exemplo, né, a saúde talvez até como um desses objetivos principais. Só colocando aqui para essa exploração, né, não apenas teórica, mas para a implementação das políticas. A despeito desse panorama geral que eu apontei até agora, nós também temos o reconhecimento de que o direito concorrencial continua a ser tanto subexplorado e subutilizado. Nessa segunda parte da apresentação, eu vou tentar passar o mais rápido possível, porque eu acho que não é tão interessante apontar os detalhes de cada elemento, mas sim dar uma dimensão de concretude de que realmente assim, são não apenas vários os instrumentos possíveis, mas também as experiências são muito múltiplas. Eu acho que ter ciência, né, dessas experiências é bastante relevante. Dentro desse debate na perspectiva internacional, é inevitável começar fazendo referência a essa Pharmaceutical Sector Inquiry, né, essa investigação compreensiva que foi feita pela Comissão Europeia em 2009, que, dentre outras coisas, reconhece muito do que eu falei antes, mas também reconhece de uma maneira enfática que as patentes representam um obstáculo à entrada dos produtos genéricos no mercado e que, a partir dali, reconheceu uma série daquelas condutas a que eu já fiz referência. Então, aqui, isso aqui é só um exemplo, né, de como, então, os obstáculos de patente, ou seja, não apenas uma patente, né, mas sem entrar nos detalhes do direito da União Europeia, que tem algumas exclusividades adicionais, mas que fazem com que, então, a entrada de medicamentos genéricos demore muito mais e que, portanto, não apenas se tenha preços mais altos, mas uma redução na quantidade de medicamento disponível nos mercados e, portanto, um efeito deletério, não apenas para o consumidor, entendido como tal, mas também para o cidadão, entendido como aquele que deve ter o acesso ao seu direito à saúde, né? Na perspectiva internacional, nós temos um relatório muito famoso do PNUD, né, do UNDP em inglês, né, que faz referência clara a essa ideia do uso da concorrência, do direito à concorrência para a promoção das tecnologias médicas, com foco no que os países de renda média e baixa podem fazer. E esse debate ele tem continuado, e agora nos últimos anos, né, em 2022, 2023, nós temos não apenas uma atualização desse mesmo relatório, né, feito pelo professor Frederick Abbott, mostrando dentro desse período, entre 2015 e 2022, a expansão enorme da quantidade de casos dentro dessa dimensão do uso da concorrência, mas também com estudos mais específicos, um deles mais interessante, na minha opinião, talvez um dos mais interessantes, sobre o mercado de insulina, né? Insulina é um produto absolutamente essencial, como nós sabemos, que não deveria ter nenhuma patente já há muito tempo, mas que continua a ser rodeado por diversas formas de patentes, sejam patentes sobre os equipamentos utilizados, sobre outras modalidades, que continuam a fazer com que, inclusive, tenha sido uma crise de saúde pública nos Estados Unidos, pelos preços extremamente altos e que levavam a uma série de pessoas a literalmente morrer por falta de insulina, né? Esse é também uma dimensão que é fartamente reconhecida lá em Genebra, né? Então, nas organizações principais com as quais eu trabalho, né? Então, e especificamente, eu diria, numa cooperação trilateral que existe entre a Organização Mundial do Comércio, a OMC, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a OMP, e a Organização Mundial da Saúde,
que tratam das várias intersecções entre saúde pública, comércio internacional e propriedade intelectual, e que contém uma dimensão específica que fala da possibilidade de como as políticas de concorrência elas podem ser utilizadas para promover o acesso a medicamentos e como, de maneira contrária, não apenas a falta dessas políticas, mas o exercício dos direitos de propriedade intelectual e de certas políticas de comércio podem também restringir o acesso. Então, tem aqui essa referência que está aqui no slide. Só apenas um pequeno bônus, porque é um tema paralelo, mas que eu acho que aponta para como a discussão sobre propriedade intelectual e concorrência, ela não, o foco dessa apresentação, evidentemente, ele é na questão de saúde, mas agora mesmo, 2 semanas atrás, nós tivemos, por exemplo, uma aprovação, né, para que a OMP faça um estudo, eles têm um departamento que é responsável por estudos em política concorrencial, e vai ser feito, então, um estudo sobre os impactos concorrenciais das grandes plataformas, especialmente em streaming, né, para a remuneração, a justa remuneração de artistas, uma necessidade cada vez mais premente, né, na medida em que os artistas, não apenas os usuários precisam ter acesso ao conhecimento, mas também os criadores do conteúdo precisam ter uma remuneração justa, né? Então, dentro desse contexto. A razão pela qual estou fazendo referência aqui é só para dar uma dimensão de que eu acho que as implicações concorrenciais elas têm se expandido dentro dos debates multilaterais de comércio e propriedade intelectual, e então acho que seria pertinente também fazer referência ao fato de que essa expansão, no caso da saúde, ela não é um caso isolado, ela é, na verdade, potencialmente uma tendência mais generalizada. Então, agora partindo para talvez uma parte mais concreta mesmo, que é, diante dessa expansão no debate internacional, nós também temos alguns grandes casos. Eu falei que o caso da Eli Lilly no Brasil, né, de sham litigation, é tido claramente como uma espécie de caso global. A razão caso global, evidentemente, não estou falando do uso direto necessário, né, dos casos como precedentes, mas como o arranjo e o diálogo entre as autoridades antitruste em especial, mas também entre cortes, ele tem sido cada vez mais amplo, né, ao redor do mundo, não deixa de ser importante para a gente pensar em quais têm sido as saídas institucionais e os casos ao redor do mundo, né? Então, você tem casos de preços excessivos, né? O Resultal, como eu mencionei, tido como o primeiro deles lá ainda no começo dos anos 2000, mas ainda temos, por exemplo, o lançamento da primeira investigação pela União Europeia, pela Comissão Europeia, né, a um medicamento patenteado, que é esse caso da Teva Pharmaceuticals em 2021. Foi a primeira vez em que então a Comissão Europeia iniciou um caso de um potencial preço excessivo, e são pelo menos mais de 10 casos no âmbito da União Europeia que já foram concluídas, mas que em geral eles são de medicamentos que não têm mais patentes, né? Ou pelo menos não tem mais a patente principal. E esse aí a gente estava referido a uma investigação para um medicamento ainda patenteado. Você tem na União Europeia ainda o caso AstraZeneca, que é um caso importante porque ele não apenas foi uma decisão da autoridade concorrencial, mas que chegou ao Tribunal da União Europeia, né, que, portanto, é vinculante, que reitera justamente um abuso no uso das diversas exclusividades, um caso, uma conduta mista que abusava, né, retirada do produto do registro regulatório, que levou, inclusive, depois a uma mudança da legislação europeia, né, que obriga, por exemplo, agora, aquele que realizou o registro de um medicamento, que ele não possa retirar o medicamento por alguns anos, mesmo depois que ele não esteja mais sendo comercializado. O objetivo é promover a concorrência, né? E você teve também uma tentativa na Tailândia, esse é um caso também já com mais ou menos uns 20 anos, em que se tentou sancionar a empresa Abbott, né, portanto uma empresa estrangeira, porque ela tinha retirado todos os produtos do mercado na Tailândia com uma retaliação bastante direta ao fato de que a Tailândia tinha lançado uma licença compulsória para um medicamento antirretroviral. Então, é uma medida lícita, uma medida legítima, mas então o que a empresa fez naquela época, eu vou falar rapidamente desse caso, foi retirado do mercado. Nesse caso, o resultado não foi bem sucedido, né? A autoridade teve uma visão mais limitada sobre as obrigações das empresas, mas só queria fazer referência então para esses dois tipos de resultado. O acordo foi por delay. Ele tem, no caso da Suprema Corte dos Estados Unidos, o Actavis contra o FTC, talvez a sua expressão mais famosa, e um caso pouco
pouco conhecido, mas super importante, no Chile, que na prática foi uma saída negociada, mas que levou à emissão de uma licença em termos FRAND, né, para um medicamento patenteado. Então, vou passar aqui rapidamente pelos casos, porque eu sei que eu já me animei demais e até já falei muito mais do que eu deveria. Mas aqui no caso que é tido como paradigmático, que eu já fiz referência algumas vezes, é o Hazel Tal. Hazel Tal é o nome dessa ativista sul-africana. Eu tive o prazer de estar com ela no dia 1º de dezembro do ano passado, em um seminário organizado pela autoridade da concorrencial sul-africana. Esse caso, ele está dentro do bojo, na verdade, não apenas do uso do direito concorrencial, mas de coalizões pela demanda de acesso a medicamentos antirretrovirais ao redor do mundo, né? Em 98, houve um grande litígio de empresas transnacionais contra o governo da África do Sul, porque que ela estava alterando a legislação de patentes para permitir a importação de antirretrovirais. Houve uma grande comoção no nível da sociedade civil, mas também global, que levou a que as empresas saíssem, né, desistissem desse litígio, e depois você teve uma investigação da Autoridade de Concorrência Sul-Africana, que terminou com um acordo logo antes. A empresa ela decidiu diminuir os preços até para evitar o resultado final, mas que demonstrou a possibilidade, né, do uso de instrumentos concorrenciais como para a mudança do comportamento, né? Ele é tido como paradigmático por várias razões, mas aqui eu acho que é importante reiterar esses 5 pontos aqui. O primeiro como eu já mencionei, né, foi um dos primeiros a reconhecer que a propriedade intelectual, ainda que a patente em si possa ser válida, né, ela pode ter implicações anticoncorrenciais, anticompetitivas, a tal ponto que elas devem ser sancionadas por autoridades concorrenciais. Ela aponta um sucesso de coalizões, né, então a gente está falando de uma coordenação de vários atores atuando conjuntamente. Ele definiu esse caso também de uma maneira mais concreta, certas doutrinas que até hoje são utilizadas no direito concorrencial, especialmente em relação a preços abusivos e abuso de patentes. Ele reiterou essa possibilidade que eu insisti tanto, né, dessa flexibilidade no nível internacional, de como, então, esse tipo de política pode ser concretizado na esfera nacional, e finalmente, inclui, por assim dizer, uma perspectiva de direitos humanos para a relação, notadamente do direito à saúde, na relação entre concorrência e propriedade intelectual. Ainda assim, ele é um caso que muitas vezes é pouco conhecido, pouco debatido. Alguns diriam que esse também é uma razão proposital, né? Em parte pelo nosso colonialismo mental, de só também conseguir pensar nas experiências europeias, norte-americanas, mas não só, né? Ele realmente não é um caso que está no interesse da maior parte dos detentores do poder econômico, né? É interessante, só estou fazendo referência a uma publicação do vice-comissário, né, de concorrência da África do Sul, publicado pelo South Center, sobre a experiência que eles tiveram durante a pandemia de Covid-19, né, em que a autoridade sancionou algumas empresas por preços abusivos, por exemplo, de máscaras faciais, né, no momento em que eram mais necessárias. Então, foi uma espécie de exploração, segunda iteração dessa doutrina dos preços abusivos na África do Sul. Só mencionando, né, que então a União Europeia tem uma série de casos finalizados reconhecendo preço abusivo de uma série de medicamentos. Ainda não é uma base para intervenção concorrencial no caso dos Estados Unidos, mas é algo que continua a ser explorado não apenas no setor farmacêutico. Última tentativa no caso dos Estados Unidos foi no caso Qualcomm, era voltado a outro setor. Não foi concluído no sentido de reconhecer, mas é o tipo de exploração que continua a existir. Esse aqui é só um exemplo, né, de uma análise de um dos casos. Esse é do caso CD Pharma na Dinamarca, mostrando o desenvolvimento dessa doutrina no caso europeu, especialmente. O caso Actavis é o que eu fiz referência, né, que é o caso paradigmático sobre a ilicitude dos acordos Pay por Delay. Esse aqui é apenas uma descrição muito breve do que foi o caso, né, mas basicamente você tinha uma patente da Solvay Pharmaceuticals para esse medicamento para baixo nível de testosterona. A patente ia expirar. Duas empresas, a Actavis e a Paddock, submeteram à aprovação regulatória norte-americana os seus medicamentos genéricos. A Solvay Pharmaceuticals entrou com litígio contra os genéricos e, ao invés do litígio ser concluído, as empresas elas entraram em um acordo para concordar. Então, tudo bem, você, Solvay, nos paga aí
uma certa quantidade e nós não vamos mais, então, entrar no mercado. O efeito óbvio disso é que isso limita drasticamente, né, o acesso a medicamentos porque, então, as empresas entraram em uma atividade colusionária, né? Eu O, acho só que não foi o contrário ao pagamento? Desculpa, A Solvay recebeu, não? Ah, tá. isso. Recebeu para justamente, né, um acordo para evitar a entrada É por isso, subsequente de por isso que medicamento é genérico. estranho, né? Quem entra com o processo acaba recebendo dinheiro, assim, né? Então, o que é algo ilógico, assim, irracional, a não ser, obviamente, que exista uma outra lógica ali por trás. Mas desculpa, Não, não, eu imagina, não, interrompi. obrigado pelo esclarecimento, né? Eu falei o contrário, né? Mas que eu acho que é interessante talvez esse ponto, né? Porque algo que não é muito comum em outras jurisdições, né? Mas obviamente a Corte Suprema dos Estados Unidos, a Suprema Corte dos Estados Unidos tem uma tendência a ter uma quantidade de litígios sobre propriedade intelectual muito maior do que outras cortes constitucionais ao redor do mundo, né? Inclusive o caso que eu fiz referência agora, né? O de maio, né? O Amgen, é um caso sobre patenteabilidade de medicamentos biológicos, é uma matéria super complexa, então não deixa de ser interessante também essa exploração. Mas acho que o ponto que eu gostaria de reiterar aqui para as nossas finalidades aqui, né, é só que ele é tido como muito importante, porque então é o reconhecimento da Suprema Corte dos Estados Unidos de que o Pay for Delay pode ser potencialmente anticompetitivo e potencialmente sancionado. Ele é importante ser reiterado, né, que não é em si uma conduta ilegal no direito norte-americano, ele é em si, per se, portanto, né, uma conduta ilegal em algumas outras jurisdições, esse é um argumento que costuma ser colocado, né? Mas talvez o ponto mais importante aqui é de que, ainda que a patente seja válida, então nesse caso aqui a gente não estava falando de uma tentativa de invalidar uma patente, por exemplo, pela ausência, né, de atividade inventiva, que é algo bastante comum nos litígios, inclusive nos litígios do TRF2 no Brasil, responsável, né, o principal responsável pelas matérias de validação das patentes concedidas pelo INPI. Mas nesse caso, ele trata especificamente, então, dos efeitos anticoncorrenciais e, portanto, com efeitos deletérios para o consumidor a partir de uma patente. Então, isso é interessante, né, nessa interação entre propriedade intelectual, saúde e concorrência, porque evidencia, então, portanto, aquele argumento que tinha sido antecipado, né, a possibilidade de que, ainda que uma patente seja válida, mas algumas das condutas ligadas ao seu exercício, inclusive a consecução de acordos com outras empresas, pode ter, então, uma consideração de ilicitude na perspectiva concorrencial. Mas a Solvay aqui seria a patente, quem, desculpa, é quem tem a Imagina. marca, né? O medicamento de marca. Então você estava certo, desculpa. Ah, sim, não, tá, obrigado, cara. Não, mas acho que é justamente a exploração aqui, né, é o fato de o poder de mercado para que esse acordo fosse concretizado, ele é decorrente diretamente da existência do direito de patente, né? Porque, evidentemente, se a empresa que tem o produto originário, né, portanto, produto que é protegido pela propriedade intelectual, pela patente, é, ela não tivesse esse poder de mercado, né, decorrente da propriedade intelectual, ela não poderia ter levado a negociação com as outras empresas, né? Então, eu acho que é por isso também que, dentro desse debate, para além da análise dos casos específicos, existem discussões mais amplas sobre os impactos mais gerais das políticas de patente, por exemplo, que podem ser excessivamente permissivas na concessão de patentes, como um dos efeitos a possibilidade desse tipo de acordo, né? Quase como se eu dissesse a concessão ampla de patentes, ou excessivamente ampla, que acaba fornecendo exclusividades para muito além do seu objetivo original, levam não apenas a potenciais exercícios abusivos da própria propriedade intelectual, mas a relações de mercado entre empresas que possam, então, ter outros efeitos anticompetitivos, né? Então, é quase como se, então, o direito das patentes ele passasse a orientar, formatando o mercado de tal maneira que leva a incentivos a tipos de acordos que podem ser caracterizados como anticompetitivos, né? Tanto para excluir ainda outros terceiros, tanto para atrasar a entrada nos produtos no mercado e assim por diante.
Então, é isso que eu gostaria de reiterar, se eu fazer referência aqui a esse caso dos Estados Unidos. Voltando ao que eu já antecipei mais um pouco, né, mais o caso da Tailândia, que é tido como um caso com um resultado não tão favorável, né, ao uso do direito à concorrência, mas que é importante, então, ser mencionado, porque eu acho que teve muito aprendizado, assim, sobre o que aconteceu lá, né, mas que aponta também para um fato caracterizado notável, né, sobre o fato de que os estados de países em desenvolvimento, evidentemente, sempre têm menos força diante de empresas estrangeiras do que se, por exemplo, uma autoridade americana, uma autoridade ou se é a Comissão Europeia que está iniciando o mesmo litígio, né? No final dos anos 90, a Tailândia emitiu uma série, na verdade, de licenças compulsórias para promoção do seu sistema universal de acesso a antirretrovirais, né, para combater HIV. O mesmo contexto da África do Sul, foi o mesmo contexto que no Brasil houve uma grande liderança para aprovação da nossa lei de genéricos e uma atuação muito potente nas esferas internacionais, né? Inclusive uma coalizão entre muitos desses países, uma história bastante conhecida. Mas o que aconteceu na Tailândia, como eu já mencionei, é que a Abbott boicotou literalmente a Tailândia, não de uma maneira direta, mas ao retirar o registro regulatório dos seus outros produtos do mercado, dizendo assim, governo da Tailândia, eu não vou tentar anular judicialmente, por exemplo, a licença compulsória, porque é uma medida claramente prevista no Acordo TRIPS, ela na verdade está na origem, já está no Acordo de Paris, na Convenção de Paris do final do século XIX, portanto, muito antes, ou seja, a ideia de licença compulsória dos estados permitirem excepcionalmente, pagando, né, os royalties para a empresa, mas exigir que então outras empresas possam ter acesso essa tecnologia e produzam medicamentos genéricos e produtos genéricos, é uma medida muito conhecida que faz parte da própria arquitetura do direito das patentes. Então, a Abbott não tentou contestar a licença compulsória, mas tentou criar essa pressão não apenas de mercado, né, mas que inviabilizou, inclusive, o acesso a outros medicamentos para a população tailandesa, ao abusar do aspecto regulatório, né, retirando o registro regulatório do medicamento. A sociedade civil na Tailândia decidiu iniciar um litígio, né, trazer a atenção da competição de concorrência da autoridade concorrencial tailandesa essas práticas, tratando-as como práticas anticoncorrenciais, mas essa demanda ela foi arquivada, ela foi dispensada, e que foi entendido desde então, né? Eu estive na Tailândia em maio com a autoridade concorrencial e com instâncias judiciárias, a gente teve uma discussão exemplar assim sobre o que aconteceu nesse caso, né? Os argumentos favoráveis, contrários. Não quero também trazer uma visão sem nuances aqui, né? Eu acho que tem muito mais de nuances que eu tô aqui, infelizmente eu não tenho como abordar aqui, mas o ponto é de que uma grande parte do que foi tido como insucesso dentro desse caso era também decorrente de um desenho institucional que era inadequado, a legislação ela foi alterada, não apenas com esse objetivo, mas ela hoje, talvez o resultado tivesse sido diferente, mas que levou, por exemplo, a que simplesmente não se tentasse mais essa saída do uso da concorrência na Tailândia diante dessa primeira tentativa mal sucedida, né? Então, você teve uma pressão internacional muito grande também em torno do caso. Então, só para levar em consideração, assim, né, alguns dos riscos possíveis, mas também o quanto que o desenho institucional importa, né? Além, essa interface sempre é importante. Aqui eu faço referência, né, ao que a minha grande professora Paula Forgione nos ensina, né, e essa é uma grande lição que eu tenho desde as primeiras aulas da graduação que eu tive com ela, mas que eu acho que é muito pertinente, porque essa interface toda que eu estou tentando caracterizar aqui, ou seja, a especificidade das regras de propriedade intelectual, direito concorrencial, regulatório, diante, na verdade, de um contexto mais amplo de geopolítica, nos remonta ainda a esse fato de que a somatória dessas regras jurídicas, e aqui eu estou dizendo não apenas, então, o arranjo institucional propriamente nacional, mas, inclusive, em uma perspectiva global, ele conforma o mercado e conforma, portanto, os incentivos a essas práticas colusórias entre certos agentes e pode, portanto, também, em outro cenário, promover maior acesso a medicamentos. Então, eu acho que a razão para eu tentar trazer esse argumento super importante da professora é também de reiterar o quanto que em qualquer uma dessas experiências outras saídas seriam possíveis, né?
Então, passo aqui, como a gente está diante, não quero ter pretensão nenhuma de falar em nome do CAD ou daqueles que participaram desse que é tido como um dos casos mais importantes para o debate internacional, mas eu só faço referência, então, a de que a decisão do CAD de 2016, sancionando as empresas pelo que o CAD decidiu de chamar, né, de abuso de direito de petição, inclusive diferenciando da doutrina norte-americana do sham litigation, mas o que eu retenho, talvez como mais interessante aqui do caso, é o fato de que existe um reconhecimento desse abuso na interação mesma do uso das diversas instâncias judiciais, o INPI, administrativas de uma maneira geral, para excluir concorrentes do mercado, que levaram a empresa à criação temporária, excepcional, de um direito de exclusividade que não existe no Brasil, e que conseguiu esse resultado, que teve o efeito prático de excluir concorrentes do mercado, a partir do fornecimento de informações que eram incorretas em certos casos, ou simplesmente omitindo, por exemplo, a existência de litígios paralelos ou outros procedimentos em curso das autoridades, né? E o quanto que isso deve ser tratado não apenas como uma conduta necessariamente dolosa, mas como esse resultado, né? Dentro desse cenário, o efeito anticompetitivo pode advir, portanto, mesmo sem essa caracterização, né? Então, eu só queria fazer referência brevemente a isso. Aqui eu gostaria de fazer referência a esse caso chileno, como eu mencionei, talvez menos conhecido do que ele deveria ser, mas eu vou passar diretamente para o que eu acho que são os pontos principais, né? Esse foi uma investigação da Fiscalia Nacional Econômica do Chile, em relação a essa empresa, né, a GD Surly, com o medicamento Celecoxib. É um medicamento para câncer e basicamente foi um caso em que foi tratado como um abuso de posição dominante pelo uso abusivo, né, da patente, ou seja, a empresa tinha patente, de novo, a patente tida como válida, não foi invalidada, mas que impediu o acesso a medicamentos genéricos, né? Então a empresa se recusou a licenciar para outras empresas. A Fiscalia entrou em uma negociação com a empresa, eu acho esse ponto absolutamente importante. Esse é a última frase aqui do nosso slide, né, de que é uma saída negociada e uma solução flexível para a promoção do acesso a medicamentos, né? Então, mas que levou na prática a uma espécie de licença compulsória com a transferência de tecnologia, né? Então a empresa ela se comprometeu a transferir, não apenas autorizar os outros a usar, mas a apoiar a transferência da tecnologia para a produção de medicamentos genéricos, e foi interessante também porque a Fiscalia acabou utilizando a ideia que a gente costuma ver, né, em outro setor, mais voltado, né, a setores de tecnologia, e que existem certos estándares compartilhados, né, que são as licenças FRAND, né, em termos Fair, Reasonable, Non-Discriminatory. Então é interessante porque daí nesse caso houve uma tentativa, né, então de expansão, né, desses institutos tradicionais de outras áreas para a reflexão aqui do acesso a medicamentos, e mais do que isso, que foi uma saída tida como bastante bem sucedida, a partir de uma negociação com a empresa, né? Nesse caso, o Chile decidiu também fazer algo parecido com o que a União Europeia fez, que foi o lançamento de uma investigação setorial compreensiva, e costuma ser visto na perspectiva internacional. Essa, por exemplo, tem sido a posição do PNUD, né, ou pelo menos de parte, né, do trabalho que ele tem sido realizado, com o qual eu concordo pessoalmente, que é a utilidade, na verdade, de uma mera investigação, mera, uma palavra ruim, na verdade, né, mas do lançamento de uma política de investigação compreensiva de todo um setor, como uma maneira de, em primeiro lugar, identificar quais são as principais condutas problemáticas, ter maior conhecimento sobre o mercado e, a partir daí, inclusive, reduzir, pelo menos, no mínimo, se reduz a grande assimetria de informação dentro do setor, mas que permite, né, na verdade, a uma série de intervenções subsequentes. Eu acho que esse caso ele também nos mostra como investigações, a mera investigação e a possibilidade de sanção, ela pode ser suficiente para alteração e mudança de comportamento. Nós tivemos algo parecido nos Países Baixos em 2020, né, a Roche, em relação aos primeiros testes de diagnóstico para a Covid-19, a autoridade concorrencial, né, a ACM, ela iniciou uma investigação e a Roche acabou licenciando e permitindo um maior acesso a esse diagnóstico. Só um último comentário aqui sobre o que me parece ser, para
acrescentar, já que eu já não estou satisfeito de fazer referência a praticamente todas as agências nacionais, mas também colocar o papel do judiciário aqui, né, uma lição talvez de todos esses casos, né, de que é garantir então que essa operação seja considerada legal e não exagerar na intervenção possível, né? Acho que essa é uma outra lição. Muito brevemente, já pedindo mil desculpas também pela grande tempo da exposição, mas só fazer referência, né, ao que foi o caso arquivado recentemente, né, do Sofos Bovir. Isso aqui uma parte da pesquisa que foi feita pelo Direito e Pobreza, né, o grupo de pesquisa da Universidade de São Paulo, do qual fiz parte na época, mas que apontava essa diferença de preços, né, entre o momento concorrencial, depois a patente sobre o Sofosbuvir, o medicamento para hepatite C, ela foi temporariamente suspensa, né, por ordem judicial, que o ponto principal era a alteração de preço nos dois momentos concorrenciais, né, antes e quando a patente ela foi temporariamente suspendida, como mencionei, ela voltou, mas o ponto era não tanto o fato meio óbvio, né, de que tendo a patente a tendência do preço é subir, mas a diferença dos preços entre os momentos em que supostamente poderia haver concorrência, né? E era possível essa concorrência no caso do Brasil, porque diante do parque industrial e os laboratórios públicos essa possibilidade existia, né? Mas eu faço menção a talvez um ponto que está diretamente ligado ao que eu mencionei anteriormente, né? Houve uma manifestação pública da Gilead, né, da empresa detentora da patente principal do Sofosbuvir, de que ela não litigaria em relação ao enforcement, a observação das suas patentes no Sofosbuvir, e realmente nós tivemos uma redução progressiva do preço ao longo dos últimos anos, né? Fazendo referência também a complexidade do debate, por exemplo, quando a gente abordou essa questão no âmbito das vacinas para a Covid-19, né? Que mostram, de novo, a complexidade do fato de que não se basta apenas ter uma licença compulsória, um acesso à patente em muitos casos, né? Porque você precisa ter transferência de tecnologia, conhecimento, know-how, e eu acho que essas são dimensões que, de muitas maneiras, autoridades concorrenciais podem lidar de uma maneira mais satisfatória do que os próprios governos, ministérios da saúde, ou na medida em que seria necessário pensar nessa interface entre acesso a certas tecnologias em certas políticas industriais, e o quanto aqui naquele caso esse tipo de política só teria tido um efeito, né, uma política, digamos assim, de obrigar as empresas à divulgação da tecnologia se essa litígio tivesse sido feito, por exemplo, na Alemanha, né, onde estava a BioNTech, que inclusive a Alemanha, poucas pessoas sabem, mas foi uma das últimas licenças compulsórias para medicamento, foi pelo Tribunal Federal Alemão para um medicamento de HIV, o Isentress, em 2017. Mas era só também para o ponto que eu queria trazer aqui são algumas das dificuldades adicionais que nós tivemos ao longo dos últimos tempos. Então, tendo em vista esse reconhecimento, e já partindo para a parte final da apresentação, só queria abordar, então, esses 4 pontos também, que são talvez as grandes dificuldades, né, da implementação desse objetivo mais amplo de uso do direito da concorrência para a promoção de acesso a medicamentos. O primeiro é o problema do espaço, do fórum, né? Muitas vezes, apesar de abordarem as questões, não é possível ter uma instrução mais ampla nem da OMP, nem da OMC, nem de uma única esfera de uma única agência nacional, porque essa interlocução é absolutamente necessária para medidas bem-sucedidas. Então, é por isso que aquele ponto 4, a minha conclusão de que é necessário maior contato e aprimoramento das relações interinstitucionais, é realmente um ponto de partida para o sucesso e a eficácia dessa empreitada, né? A gente tem um segundo problema, que é uma disparidade uma assimetria de informações tremenda, né, entre os dados, as informações que estão disponíveis entre os agentes econômicos e sociedade civil que realiza, né, demandas de transparência e as próprias autoridades. Um terceiro problema, evidentemente, é um problema jurídico de territorialidade, né? Essas condutas muitas vezes são transnacionais na sua natureza, não apenas no sentido de que elas são verificáveis de uma maneira replicável em vários lugares, mas elas também muitas vezes são estruturas transnacionais, empresariais, que estão diante de autoridades nacionais. A gente sabe que esse é um problema não apenas no setor farmacêutico, talvez mais amplo do debate concorrencial. E o quarto, né, obviamente, um problema também do conflito de interesse, da pressão tanto econômica e política que pode existir dentro desse tipo de caso, né? Já mencionei, mas só para tentar, então, concluir e sistematizar algumas das lições gerais que eu acho que esses casos
e essas explorações podem nos trazer, né? A mera pressão pode ser muito eficaz. O professor Piers Umbanzen, da Universidade de McGill, no Canadá, fala muitas vezes na ideia desses not yet cases, e é por isso que eu faço referência não apenas então aos casos que foram completados, mas a muitas vezes os casos que nunca serão completados, mas que foram tão importantes quanto, às vezes até mais. Essa flexibilidade dos remédios que é providenciada pelo direito concorrencial pode ser muito útil utilizada de uma maneira pragmática. Ao mesmo tempo que é importante reconhecer, né, de que os resultados eles são variáveis, não é que sempre vai funcionar, não é que sempre vai ser a melhor solução. Acho que a tentativa de referenciar o caso das vacinas de Covid ao caso da Tailândia é uma tentativa de também fazer, não uma autocrítica, mas reconhecer os limites também possíveis de tudo. E um ponto que costuma ser trazido é que diretrizes do setor farmacêutico, né, podem servir de utilidade, né? Então, esse aqui é só um slide que mencionaria, né, alguns dos exemplos, como que eu já fiz referência, né, tanto o lançamento de investigações, alienação de propriedade intelectual, por exemplo, no caso de fusões, sanções que podem ser criminais, mas também justamente a exploração dessas doutrinas de licenças franjas, de licenças compulsórias, como mecanismos importantes. Esse aqui tenta, então, sistematizar o que seriam os principais pontos, né? A gente precisa continuar a difundir o conhecimento sobre essa temática. Eu sei que é um tema bem de nicho, eu diria assim, né? Mas eu acho que ele apresenta, inclusive, lições mais amplas sobre reflexões do diálogo entre autoridades, entre instituições nacionais, mas que nos ajuda, inclusive, a repensar os fundamentos do direito da concorrência, né? Debates amplos sobre quais são os objetivos, quais são as melhores saídas e arranjos institucionais. Eu acho que esse é um exemplo fundamental para fazer parte desse debate, né? Inclusive do diálogo que deve ser travado, não apenas entre autoridades, mas também com sociedade civil, com o setor acadêmico, com organizações multilaterais. O quanto que a cooperação, não apenas entre autoridades no mesmo país, mas entre países, pode ser muito, muito relevante, sempre tendo uma perspectiva pragmática, né? Eu queria deixar essa perspectiva aqui para também dizer que o fundamento dessa apresentação ele não é em si um fundamento nem utópico, nem propriamente ideológico, no sentido de querer forçar uma certa visão ou especificidade do uso desses instrumentos para a finalidade do acesso a medicamentos, mas é que talvez seja realmente assim algo que é justificável, legítimo do ponto de vista do direito internacional e também dos objetivos segundo a nossa legislação infraconstitucional e a Constituição Federal, né? Tudo isso tendo sempre limite dos obstáculos e que são presentes, né? Dentro de um contexto, evidentemente, que é necessário ter o direito à saúde e a regulação da ordem econômica como os fundamentos, né, da qualquer atividade no Brasil. Os dois últimos slides se referem apenas a um convite a que vocês acessem uma base de dados que foi feita entre o South Center e o UNCTAD, né, que nos cede, outra agência da ONU, né, sobre comércio e desenvolvimento, que tem uma série de casos, inclusive alguns dos casos que foram apresentados aqui sobre concorrência e saúde. Esse aqui é só apenas um e-mail para também reiterar novamente o papel do South Center, que é não apenas então de produzir pesquisa, mas também de fornecer um apoio, uma capacitação técnica e na medida das nossas possibilidades, é claro, né? Mas com subsídios que possam ser relevantes tanto para casos específicos quanto para o alinhamento de políticas e diálogo entre as diversas autoridades. Com essas palavras, gostaria de agradecer imensamente mais uma vez, pedir muitas desculpas por ter me estendido tanto, mas realmente acho que é um tema bastante fascinante para mim. Espero que, portanto, essa vontade de disseminação e de continuar e travar um diálogo com vocês permaneça. Então, muito obrigado, Ricardo, muito obrigado ao CAD pela oportunidade e fico à disposição. Nós que agradecemos, Vitor. Obrigado por essa aula aí que você nos brindou aí, foi excelente. Acho que mostra aí o papel, a importância do South Center e também obrigado aí. Acho que quando a gente fala de abuso de poder de mercado, né, a gente está falando como que famílias pobres, como que famílias isso aí afeta a vida diretamente, né, dessas pessoas.
E quando a gente fala em medicamentos, especificamente, né, a gente está falando ainda de uma dimensão muito mais profunda. Então, o papel que vocês têm, né, que não é só, né, no Brasil, mas é no cenário internacional, merece aplausos aí de toda a sociedade. Então, parabéns pelo esforço que vocês têm a esse respeito, né? Eu teria algumas questões aí que eu acho que a gente poderia debater rapidamente. A primeira é a questão do preço excessivo. Eu entendi o caso ali que você menciona na África do Sul e de fato, ele é bem... há uma repercussão grande, né? Mas o Brasil, lógico, ele não reconhece o preço excessivo como sendo uma conduta anticompetitiva, muito em razão de nós já termos aqui uma política de preço teto de medicamentos, né? E me parece ser uma conduta melhor, porque você acaba antecipando o que seria o máximo de poder de mercado e você teria a liberdade de precificar até um determinado limite. E essa que é a grande questão, né? Quando você pune por preço excessivo, não há algum tipo de indefinição do ponto de vista privado, que eventualmente pode até diminuir os investimentos do setor, porque quando eu digo, ó, você é livre para precificar, e daí você precifica e no momento seguinte nós punimos essa precificação por ser excessiva, né? E talvez agir ex ante, né, com estipulações de preço teto, mostrando até onde vai essa liberdade, ou pode ir, né, a liberdade de precificar. Eu acho que tende a ser um sistema com menos ruído e que talvez incentive um pouco mais, aumente até a oferta de medicamentos, por mais que se tenha esse debate aí. Eu acho que talvez algum outro ponto você pode ter um debate de lucro excessivo, de preço excessivo, em especial quando a empresa de fato tem, e eu reconheço que no âmbito de medicamentos é complexo isso, né? Porque eventualmente você tem o única patente e que pode salvar toda a população, mas ainda assim você coloca num nível proibitivo, quase que de recusa de venda, né? Então, eventualmente, em alguns casos, isso pode significar um grande problema do ponto de vista de saúde pública, né? Mas, em especial, quando se tem patentes, em especial, quando você tem grandes barreiras de entrada, uma série de outras questões, mas talvez eu não sei se o direito da concorrência seria o melhor caminho, dada essa complexidade que você tem, né, para lidar com todas essas questões. De novo, claro, aí são visões distintas aí de como se lidar, e se é melhor utilizar preço teto, se é melhor, porque mesmo medicamentos com patente, né, você pode utilizar um preço teto, um preço máximo em que a empresa possa ter, e se ela não produzir, eventualmente você pode ter um licenciamento compulsório, outro tipo aí de conduta também para resolver esse tipo de questão, né? Mas quando você lida, você mencionou algumas questões ali que eu acho que são muito caras à discussão que se teve no Departamento de Estudos Econômicos e comigo mesmo, né, que eu tive envolvido em alguns casos, em especial esse debate sobre doutrina dos equivalentes e sham litigation, né? Eu faço menção a um caso que, a meu ver, infelizmente foi arquivado, por exemplo, que se tratava sobre rosuvastatina cáustica, né? Esse é um caso em que a empresa foi ao judiciário e disse que ela era a única autorizada a comercializar o medicamento à base do princípio ativo rosuvastatina cáustica. E se sabia de antemão que não, o princípio rosuvastatina cáustica estava em domínio público. O que a empresa tinha era uma patente de formulação, ou seja, quando você une o princípio ativo a um determinado recipiente. E daí depois ela foi ao judiciário novamente e disse: se os genéricos tiverem algum outro tipo de recipiente que não seja sal fosfato tribásico, então é impossível produzir esse medicamento. E, de novo, se verificou que era falso esse tipo de afirmação, porque os genéricos que entraram no mercado, eles tinham outro recipiente, que era sal fosfato dibásico com macrogol.
E não suficiente tudo isso, né? Quando a empresa foi ao INPI e registrou essa patente, né, ela registrou dizendo que não havia, que havia em domínio público outras formulações em meio básico, e o dela era inovadora porque era de meio ácido. E daí o que ela fez? Ela foi ao judiciário, utilizou a doutrina dos equivalentes e disse, mesmo que ela não infrinja literalmente a nossa patente, eu vou estender a doutrina dos equivalentes aqui, eu vou colocar a doutrina dos equivalentes, dizendo que ela está infringindo, ainda que por equivalência, a minha patente. A questão é que todos os recipientes que estavam no mercado eram do meio básico, o meio justamente que ela colocou desde o início que não se aplicaria a patente dela. E quando a gente olha para os precedentes norte-americanos, por exemplo, Martel contra Johnson Johnson, né, era um caso que se aplicou sham litigation e se disse que era que era objetivamente sem causa a ação, porque a empresa foi ao INPI, ou USPTO, né, norte-americano, e disse, olha, a gente não vai aplicar essa patente para a stent. E no momento seguinte ela aplica para a stent. E isso foi entendido como uma ação objetivamente sem causa. Teve outro caso, que foi o Inhale SR Antitrust, que a empresa disse, olha, a gente sabe que a perdão, aqui é o princípio ativo específico, bupropiona, estava em domínio público. E ela disse, a gente tem aqui a bupropiona com um determinado recipiente, e a gente não vai aplicar para outros recipientes. E aí ela ganha a patente para a formulação. No momento seguinte, ela vai ao judiciário e tenta expandir o que era a formulação específica para todas as outras formulações. De novo, isso foi entendido como sham litigation. Mas no Brasil, quando a gente tratou desse mesmo caso, da rosuvastatina cáustica, né, a Superintendência Geral, e acho, claro, essa é uma interpretação válida, né, mas ela concluiu que, e daí eu estou citando, abre aspas, né, concorde-se ou não com essa tese da doutrina dos equivalentes, não há como considerar que a mera argumentação a favor da aplicabilidade da doutrina dos equivalentes, caso concreto, constitui abuso de petição. E daí o motivo pelo qual a SG entendeu isso era porque estava baseado em pareceres técnicos de especialistas, obviamente pagos pela empresa. Né? Então, a minha questão é, quando no momento que a gente entende que isso aqui não é competência, adentrar no mérito, não se pode esvaziar um pouco esse debate sobre o que é sham litigation, o que não é sham litigation, no caso concreto, dado todo esse debate que a gente viu nos Estados Unidos e em outros países a respeito da doutrina dos equivalentes, até porque quando a gente... Teve outro caso que aplicou a doutrina dos equivalentes em que dizia, olha, eu tenho direito aqui a utilizar, e também o data package, né? O data package, só eu tenho direito a utilizar o data package aqui no Brasil. Se alguém quiser entrar, um genérico quiser entrar no mercado, ele vai ter que repetir toda a pesquisa que eu fiz. Né? E, eventualmente, repetir pesquisa significa utilizar placebo, significa piorar a saúde da população, e se entendeu, utilizando esse mesmo tipo de argumento, que concorde-se ou não com a tese, não há como considerar que essa mera argumentação seja algo anticompetitivo, ilícito, do ponto de vista concorrencial. Claro que cabe ao judiciário debater essas questões. Então, enfim, em que medida a gente simplesmente deixar isso como competência da discussão judicial pode acabar esvaziando esse tipo de debate que a gente tem a respeito de questões anticompetitivas que envolvam condutas que são objetivamente sem fundamento, né, e que poderiam caracterizar sham litigation. Por fim, tem vários outros assuntos aqui que eu acho que... Mas acho que eu deixaria essas duas questões aí contigo e, de novo, obrigado pela excelente aula aí que você nos brindou aqui. Eu que tenho a agradecer, é uma grande honra, uma oportunidade imensa, ainda mais debater nesse nível. Eu agradeço demais, essas duas perguntas são não apenas pertinentes, obviamente elas não são de respostas fáceis, né?
Mas farei alguns comentários, se eu tentar ser o mais específico possível, né? O primeiro o que seria o comentário mais geral, é a insistência nessa utilidade, né? Então, desses mecanismos, talvez, o que eu chamei de aprimoramento da interação entre as instituições, envolve também um maior conhecimento, né, sobre algumas dessas práticas, alguns dos argumentos que eventualmente são sublinhados, né? Começando, na verdade, pelo da doutrina dos equivalentes, né? Como se sabe, tipicamente lá no South Center, inclusive, nós também tratamos dessa questão a partir do ângulo de dizer ela não é também uma doutrina natural, tida do nada, ela é uma doutrina muito específica do direito da propriedade intelectual, adotada por alguns países, mas na sua grande maioria rejeitada, né, ao redor do mundo, justamente pelo fato de que é uma interpretação jurídica que leva a, na prática, super ampliar o escopo de proteção de uma patente, né? Porque se você passa a dizer que uma forma de infringir uma patente, infringi-la indiretamente ou apenas por equivalência, né? Significa que, então, o efeito de insegurança jurídica para o concorrente genérico, né, é gigantesco, porque, então, qual que é o limite de saber o que seria, o que caracterizaria a infração à propriedade intelectual ou não, né? Se qualquer potencial violação indireta em comparação, em equivalência, pode ser considerado uma forma de infração, o efeito, do ponto de vista concorrencial, é de realmente reduzir drasticamente os investimentos, né? E a gente sabe, né, porque isso inclusive foi objeto do litígio do STF no ano retrasado, né, sobre que julgou inconstitucional o artigo 40, parágrafo único da nossa Lei de Propriedade Intelectual, né, que era o artigo que concedia uma extensão automática de patentes, né, pelo fato de que se exigia um tempo mínimo de proteção. E uma parte importante do debate, nessa ideia de equilíbrio do sistema de propriedade intelectual, é o fato de que a proteção patentária ela não começa no momento em que a patente é concedida, né? Na medida em que existem já mecanismos, né, de compensação e efeitos deletérios, que mesmo com o pedido de patente, um concorrente ele não vai entrar no mercado, ainda que em princípio poderia, e, inclusive a própria legislação ela já confere, né, mecanismos de indenização, e isso foi tido, né, na interpretação do STF, é importante reiterar, como suficiente, né, para já a proteção suficiente do depositário da patente, sem exceder na sua extensão, né? Porque se o reconhecimento desse tipo de doutrina ele é amplamente reconhecido pelas nossas autoridades, o efeito realmente é uma super expansão do direito da propriedade intelectual e do escopo, não apenas do que constitui a patente protegida, né? Acho que o exemplo que você deu é super importante. Esse é o tipo de caso, eu acho que eu diria em que o mero conhecimento, difusão do conhecimento desse tipo de doutrina, né? Ou seja, é uma forma de ajudar também a orientar investigações subsequentes e entender o que seria, então, sham litigation ou não, né? Não estou dizendo que fazer referência em si mesmo, né, um argumento de proteção, ou seja, também não foi esse o que o caso Eli Lilly em 2016 do CAD fez, né? Mas sabendo-se, né, que, por exemplo, é uma doutrina não empregada no Brasil, ou que, como você mencionou no próprio caso norte-americano, né, em que os precedentes vão justamente no sentido de distorcer as informações de acordo com a agência com a qual você está tratando, é uma prática que pode ter esse efeito anticoncorrencial, né? Então, acho que o ponto em relação ao seu segundo comentário, né, é mostrando, né, realmente a grande complexidade de uma doutrina de sham litigation e de abuso de direito de petição, mas eu reiteraria o fato de que o que se tem tentado fazer no direito norte-americano e nas discussões regulatórias europeias nesse momento é dar mais precisão ao, inclusive, listar essas outras formas de sham, né, como eu mencionei, né? Então, o que significa, por exemplo, existem mecanismos, sem entrar nos detalhes, né, mas nos Estados Unidos que permitem a qualquer cidadão, por exemplo, demandar informações das autoridades regulatórias no processo de aprovação de um medicamento. E isso pode ter um efeito de atrasar a aprovação de genéricos, né? Isso, obviamente, também eu acho que o que nos faz pensar junto disso, a importância de ter esses pontos em consideração em processos de reforma para aprimoramento, por exemplo, dos processos regulatórios, né? Em muitos lugares, inclusive na América Latina, se tem tentado fazer alteração nos mecanismos. Isso é um debate na OMS também que a gente tem há muito tempo,
sobre as formas de facilitar, por exemplo, a aprovação de medicamentos sem comprometer a qualidade, né? E uma discussão ética super importante sempre foi a de garantir que não sejam feitos testes clínicos desnecessários, né? Eles só devem ser feitos na medida em que eles são essenciais a garantir eficácia e segurança dos medicamentos, isso é absolutamente central. A criação da Anvisa no Brasil foi realmente uma mudança de paradigma, uma autoridade tão respeitada, mas o objetivo de todas essas políticas nunca deve ser de exigir, como você mencionou, por exemplo, replicação de testes que não precisariam ter sido feitos, né? Que inclusive exigem, do ponto de vista ético, a inclusão de indivíduos que não precisariam passar por testes clínicos, poderiam ser só realmente já usuários, né, de tratamentos já comprovados. Então, o que eu quero dizer assim, é que eu acho que o debate ele mostra então a necessidade de uma maior delimitação de certas doutrinas do direito das patentes. Eu acho que é um esforço contínuo que a gente precisa ter no Brasil para que sejam realmente sejam adotadas doutrinas e políticas que realmente valorizem apenas a inovação legítima, né? Que não superexpandam a proteção da propriedade intelectual, tendo em vista esses efeitos anticompetitivos. E o segundo ponto é, dentro desse diálogo, dentre as instituições, para que isso sirva para o aprimoramento, por exemplo, da reforma eventual, né, do modelo de aprovação regulatória de alguns medicamentos, assim por diante. Isso, na verdade, me leva também ao comentário sobre a questão dos preços excessivos, né, evidentemente reconhecendo, né, um trabalho importantíssimo que é feito pela CEMED, mas os dois comentários seriam os seguintes, né, na União Europeia também existem políticas de controle de preço, né, e não necessariamente precificação de preços máximos em certos casos, mas que ajudam a limitar um pouco o preço, né, médio que pode ser cobrado. Existem políticas também, né, como na França, que agora estão passando por um processo de tentativa de relocalização da produção de medicamentos como uma medida de segurança também, inclusive biossegurança, mas também como uma medida de saúde pública, e que são formas de diversos instrumentos, né, regulatórios para tentar conter ou diminuir os preços, né, muito dos acordos também com sistemas de seguros públicos, seguros privados. Mas o ponto que eu me reiteraria é que os casos, né, que foram sancionados em relação a preços excessivos, eles ocorreram a despeito da existência do sistema, né? O único ponto é que eu acho que, do ponto de vista concorrencial, a gente vê muitas vezes as empresas defendendo-se, argumentando que a existência por si só, né, de um mecanismo de regulação de preços, já de alguma maneira levaria a uma espécie de imunidade em relação à discussão sobre o preço abusivo ou o preço excessivo, né? Eu acho que se a gente passou por aquele caminho de reconhecer que propriedade intelectual não é uma imunidade à concorrência, talvez seja o caso de pensar, reconhecendo todas as nuances, eu concordo com o que você mencionou sem dúvida, né, em relação aos riscos também de uma e de uma certa discricionariedade na determinação do que constitui um preço excessivo, né, mas de que a existência de um mecanismo de regulação dos preços ela não gera uma imunidade da intervenção concorrencial, né? Acho que esse seria o ponto. E o segundo é o quanto que, na verdade, também existem muitos debates sobre a reforma do nosso sistema de regulação de preços, né? Eu acho que ele se beneficiaria precisamente desse tipo de inputs, né? No caso da África do Sul, que eu fui mencionado, eu reconheço que eu acho que a legislação sul-africana ela tem um espaço adicional para a utilização e mobilização da doutrina de preços excessivos em relação à legislação brasileira. Dito isso, eu acho que também é usado, apesar de tudo, de uma maneira bastante cautelosa, né, pela autoridade. Eu acho que ela não... Alguns poderiam dizer que a autoridade ela poderia começar a entrar em qualquer mercado de uma maneira super discricionária, começar a julgar como preços excessivos. Eu acho que a prática sul-africana, no momento, ela não é essa, né? Ela não constitui, digamos assim, um excesso na utilização da doutrina. Mas então o ponto, talvez, que eu reiteraria é dentro desse debate, como seria útil a gente continuar com mais informações, né, sobre quais são as práticas que chegam até a autoridade concorrencial, quais são as práticas que nós temos, porque isso nos leva também, voltando, e para concluir com a propriedade intelectual, né? Dentro do debate desses medicamentos de altíssimo custo que nós temos tido, né, para esclerose múltipla, para medicamentos de câncer, tecnologias CAR-T, CRISPR, tecnologias gênicas, né? Que são sempre muito mais complexas. Um novo argumento trazido pela indústria, especialmente no debate global, é de que, obviamente, os preços têm que ser mais caros, porque você coloca, por exemplo, qual seria o custo
de uma vida em relação a, por exemplo, um medicamento de 5 milhões. O que é uma forma de distorcer, talvez, o que foi o grande debate sobre a relação, né, de lucros razoáveis, de incentivo, da propriedade intelectual, de outros mecanismos de incentivo de inovação farmacêutica, porque é quase uma tentativa de desprecificar, né, assim, de dizer qualquer valor, então, seria justo na perspectiva da vida, quando na realidade o que a gente deveria tentar fazer do ponto de vista regulatório é de refletir, né, sobre desde o começo, né, sobre o nosso modelo de inovação farmacêutica, se os incentivos têm funcionado, especialmente se o resultado deles hoje, a despeito de enormes investimentos públicos, que é o que a gente sabe, a gente viu, acompanhou muito bem no desenvolvimento das vacinas de Covid-19, né, os investimentos bilionários do governo norte-americano, de governos europeus, nas vacinas em pesquisa, né? Tanto no primeiro momento quanto nas compras antecipadas e depois, né, a falta de acesso no final. Então, eu acho que também é uma boa oportunidade para, de novo, nesse convite à relação interinstitucional, não a fazer aqui uma defesa do uso indiscriminado de uma doutrina de preços excessivos, mas pensar como um dos mecanismos para, inclusive, repensar essa reflexão sobre o nosso modelo atual de inovação farmacêutica. Então, eu poderia falar, peço desculpas, muito mais, assim, né? Mas eu vou encerrar por aqui, a partir dessas grandes lições e agradecendo enormemente mais uma vez os seus comentários e a oportunidade, Ricardo. Muito obrigado. Te agradecemos aí, Vitor. Muito obrigado aí pela aula, pelas reflexões. De novo aí, mostra só o brilhantismo aí de vocês e do Salt Center. E também mandar um abraço aí para o Carlos Correia também, né? De novo aí te agradecer e deixar o Departamento de Estudos Econômicos aí aberto a novas pesquisas e discussões que tenhamos, né? E daí já fazendo menção aqui, né, nós vamos ter possivelmente um evento em conjunto aí em agosto, né, e vamos logo aí, recentemente nós abrir as inscrições, não sei quando que esse vídeo vai ser publicado, mas acho que é importante a gente manter esse diálogo aberto, né, sobre como lidar com esse tipo de questão de acesso a medicamentos, concorrência e patente. Mas está ótimo aí, muito obrigado. Valeu. Muitíssimo obrigado. Tchau, tchau. Então,